Esta é uma pergunta bombástica em algumas circunstâncias. Principalmente quem não tem a certeza de que de fato seja salvo. E ter esta certeza talvez seja a maior necessidade que alguém deve procurar resolver na sua vida, que é se resolver com Deus através da sua graça por meio da fé. Esta é uma pergunta que a mim já me incomodou muito em algum momento da minha vida. E acredito que os demais pastores, líderes e até você que aqui está, você que nos acompanha pela internet, talvez esta pergunta tenha em algum momento da vida incomodado. E isso é muito bom. Porque quem quer levar a vida cristã a sério, com responsabilidade diante de Deus, em algum momento precisa responder a esta pergunta. Você é um salvo? Você tem esta certeza? Você está em paz com Deus? Se você partisse hoje para a eternidade, o Senhor abriria as portas, o Senhor o receberia. Você tem esta paz de poder dormir e saber que você foi reconciliado com o Senhor. O conceito de salvação na Bíblia, ele é muito amplo. E muitas pessoas perguntam, salvação de quê? Ou por quê? Mas eu gosto muito de uma definição a respeito desta pergunta, se você é salvo, quando entendemos que salvação tem a ver com redenção e resgate. E essa ideia, ela está presente nesta ilustração de alguém que esteja caminhando para um abismo, e ela então é resgatada, e ela é impedida de cair neste abismo. Este é um conceito muito básico do que seja salvação. Muitas pessoas perguntam a respeito disto. Salvo de quê? E há muitas respostas. A palavra nos mostra exatamente alguns caminhos para este entendimento, mas eu pessoalmente gosto desta ideia de que salvação é redenção, é resgate. Eu estava indo para o abismo, eu cairia para o abismo, e entenda-se esse abismo como a perdição eterna que acontecerá a partir da morte da pessoa. Jesus Cristo se colocou no caminho, se apresentou a mim, a sua graça foi tão poderosa, e eu pude entender o plano da salvação, e eu pude me render aos seus pés. A aparição de um redentor, de alguém que nos resgata. Este é um conceito básico de salvação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, verso 8. Eu gostaria de pensar com o irmão neste momento a respeito desta pergunta e apresentar algumas possíveis respostas, que talvez seja o caso de alguém aqui ou de alguém que nos acompanha pela internet. Tiago capítulo 4, o verso de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O texto é muito rico e apresenta-nos algumas questões importantes que poderia discorrer, mas eu irei me abster. Eu quero pegar somente a parte final deste verso, que é ânimo dobre, e eu quero caminhar neste sentido. Um ânimo inconstante, instável a respeito da salvação. Neste sentido, eu apresento em primeiro lugar algumas possibilidades que talvez você esteja vivendo ou viverá em algum momento, e você então precisa saber, e por isso que esta pergunta, em algum momento, ela nos incomoda, ou deveria pelo menos nos incomodar. A primeira questão que eu apresento é a seguinte: você pode ser salvo em Cristo, mas se afastou ou se esfriou na fé. A primeira consideração que pode provocar dúvida na mente de alguém
Alguém que fez uma decisão, encontrou Cristo Jesus como seu Senhor Salvador, se entregou a Ele, começou a fazer parte de uma igreja ou de uma comunidade eclesiástica, em alguma denominação, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, atendeu a um convite, ou mesmo não tendo, ou não sendo realizado um convite verbal na igreja, mas alguém que teve uma experiência de salvação e que de fato pôde atestar e pôde saber que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o convenceu e o converteu à pessoa de Cristo. Mas no decorrer do tempo da trajetória cristã, talvez pode ter havido uma falha no discipulado, a pessoa não foi orientada na igreja conforme deveria, ela começou muito bem e todo mundo achou que aquela conversão já era uma conversão que preparava aquela pessoa para que ela viesse imediatamente da noite para o dia se tornar um gigante, se esquecendo que aquela pessoa era simplesmente um bebê na fé, uma criança, um infante na fé. E na verdade nós temos este pensamento equivocado, é de achar que quando a pessoa aceita Jesus, no domingo seguinte ela tem que saber todas as nossas doutrinas, todas as nossas regras, ela tem que já estar apta para evangelizar, para testemunhar, quando na verdade, para muitas pessoas que aceitam a Cristo e tomam uma decisão, elas fazem a seguinte pergunta: eu aceitei, e agora, o que eu faço? E esta pessoa precisa ser levada, alguém precisa tomar na mão desta pessoa, tomar a mão desta pessoa e caminhar com ela num processo de discipulado, para que gradativamente, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, esta pessoa consiga se desenvolver num processo discipulado, ao ponto dela produzir um outro discípulo, e assim como alguém fez com ela, ele fará com o outro. Mas nesta questão primeira, você pode ser salvo, mas você pode ter se afastado da igreja ou esfriou na fé, exatamente porque você deu o primeiro passo, mas este primeiro passo não foi suficiente para a sua permanência no ambiente de igreja. Quando é uma igreja pequena, uma igreja menor, quando é uma igreja que você está com o pastor todos os dias, que você vai comprar um pão na padaria, encontra com o pastor, encontra com o diácono, você vai ao açougue, vai ao mercado, você esbarra com uma pessoa da União Feminina Missionária, você vai jogar um futebol no final de semana, encontra com um diácono. Quando você está numa igreja menor, numa cidade pequena, a possibilidade de um contato é muito maior do que aquela pessoa que, numa grande igreja, com muitas pessoas, a maioria não se conhecem, você esbarra com as pessoas durante a semana, sequer sabe que esta pessoa é da sua igreja, como acontece muito. Não havendo este contato, não havendo esta junção, não havendo esta percepção para com aquelas pessoas que iniciam a fé, provavelmente, numa crise, numa dificuldade, numa turbulência espiritual, esta pessoa pode esfriar na vida cristã e ela pode se afastar. E o que pode acontecer? Esta pessoa nunca mais poderá ser vista e notada por ninguém. É uma possibilidade neste primeiro exemplo. Você pode ser salvo, mas se afastou da fé, esfriou na sua trajetória cristã, a sua decisão foi sincera, você tem certeza da sua salvação, você tem certeza que aceitou Cristo na sua vida, você naquela semana passou uma semana maravilhosa, a sua mente foi transformada, as pessoas perceberam que você passou por uma mudança radical na sua vida. Mas aí vem os espinhos, vem as turbulências, vem as pedras no caminho, vem as críticas, vem as comparações, vem as lutas, vem o desânimo, e a pessoa pode esfriar na fé. Mas ela continua sendo salva. Ela precisa de um momento de retorno. Daí a importância de uma igreja que discipula, de uma igreja que cuida, daí a importância da responsabilidade pessoal daquela pessoa que aceita Cristo, que ao ser
introduzida, levada a uma experiência eclesiástica a partir de uma comunidade de fé, esta pessoa ser orientada a não se desgrudar da palavra, a entender que a oração é vital, é alimento para a permanência e perseverança desta pessoa, confirmando aquela decisão que ela aceitou, atestando que aquela pessoa é uma nova criatura e que agora ela precisará, de maneira obrigatória, alternar os seus momentos de lazer, alternar os seus momentos de vida profissional, alternar os seus momentos dos seus afazeres e obrigatoriamente introduzir e atrair para si a leitura da palavra, a oração, a permanência na igreja, a comunhão com os irmãos, o envolvimento com as atividades ministeriais da igreja, para que ela consiga gradativamente se firmando e se aperfeiçoando e adquirindo experiência para viver e assim vencer as suas lutas. Você é um salvo? Talvez esta primeira possibilidade se encaixe, se enquadre na sua experiência. Sim, eu sou salvo, mas eu esfriei. E eu preciso voltar. E é urgente que você volte. E volte com perdão e volte aceitando perdão. Volte numa atitude de humildade, numa atitude, conforme você no primeiro momento entregou a sua vida a Cristo, e a sua vida a Cristo, esta entrega, ela é para sempre, ela é duradoura, e ela não cessa, ela não termina, ela não tem prazo de validade. Porque nós cremos, e isto é uma doutrina batista, que é uma doutrina bíblica que possui inúmeros textos que atestam a veracidade deste entendimento bíblico, que o crente não perde a sua salvação. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, o crente pode passar por um período de afastamento, de frieza, de apatia, de indiferença, uma decepção com a igreja, uma decepção com o líder, uma decepção com uma pessoa que estava lá na igreja, uma decepção no namoro, no casamento e nunca mais quer ver aquela pessoa, uma decepção com alguém em algum ministério da igreja, um problema no estacionamento, uma manga que caiu em cima do carro e amassou o carro, uma jaca que caiu no capô do seu carro e você nunca mais quer saber da igreja. São inúmeros os problemas, são inúmeras as possibilidades, algumas graves, algumas nem tanto graves assim, algumas que talvez justifiquem a saída de alguém de uma determinada igreja, mas outras sequer deveria passar pela mente da pessoa que ela deveria se afastar dos caminhos do Senhor por algo que tenha acontecido, talvez revelando uma falta de experiência, talvez revelando uma falta de amor, talvez revelando uma falta de humildade, talvez revelando um despreparo, e assim entendendo que essa trajetória primeira de alguém que aceitou a Cristo, de fato é uma trajetória de um bebê que está aprendendo, que está percebendo todas as coisas, que está num mundo novo. E por isso precisa de cuidados, e bebê precisa de cuidados. Bebê precisa, os irmãos sabem muito bem, precisam de colo, precisam de afago, precisam que dê comida na boca. Eu não sei se hoje ainda existe chupeta. As crianças de hoje ainda usam chupeta? Sim ou não? Eu não tenho essa informação. É comum ainda hoje chupeta? Usa, e é graças a Deus pelas chupetas. Que bom que elas existem. Que bom que elas existem. As chupetas já nos pouparam de muitos problemas e de muitas noites mal dormidas. Está aqui a minha filha que pode atestar isso. Tanta confusão, tanta bagunça, tanto choro, colocou a chupeta na boca, tchum, silêncio. Silêncio na casa, nem parece que tem criança. Algumas pessoas precisam disso. Precisam ser tratadas no início da sua fé como crianças. Isso é bíblico, como bebês. Porque estão caminhando, estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Não se pode exigir de uma pessoa que está nova na fé que ela já saiba toda a Bíblia, porque por mais que a pessoa tenha lido a Bíblia, e hoje pela manhã, um irmão me procurou não, ele foi apertar minha mão lá no final, e ele disse assim: eu já li a Bíblia 34 vezes.
Eu falei, eu vou dar o testemunho do Senhor. Domingo que vem, quando eu entregar os certificados de leitura da palavra de Deus, de quem leu em 2024, e Francisco foi um deles, deu seu nome lá, tá, Francisco? Para eu entregar o seu certificado de leitura. Tem gente na internet querendo o certificado, porque leu, nem membro da igreja é. Graças a Deus por isso. E o irmão então me procurou dizendo o seguinte: pastor, 34 vezes eu já li a palavra do Senhor. E eu sei que tem gente que já leu muito mais. Mas muitas vezes, irmãos, este conhecimento da palavra de Deus, ele não é suficiente quando os problemas acontecem, quando as decepções e frustrações acontecem, de fazer com que uma pessoa permaneça nos caminhos do Senhor. Nem sempre o conhecimento é suficiente se aquela pessoa não tem uma experiência, que o coração é tocado, que a mente é tocada, não pura e simplesmente num aspecto de intelectualidade. Eu sei a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, eu conheço os 66 livros da Bíblia, eu conheço sobre os autores, sobre o contexto, sobre o conteúdo, eu sei as datas, como por exemplo, este livro aqui de Tiago, irmão do Senhor, escrito aproximadamente no ano 40 da nossa era. Este Tiago que escreve aqui é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Esta é uma informação de conteúdo. Mas saber isso não garante, não é garantia de que você esteja perseverando na presença do Senhor. Quantas pessoas já frequentaram a escola dominical durante décadas e que hoje estão fora do caminho do Senhor? Quantas pessoas que já testemunharam e que estão fora dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas que são bibliotecas e enciclopédias ambulantes, mas que não tiveram experiência de conversão e de salvação? Então, irmãos, amigo, amiga, talvez você tenha sido salvo, mas você se afastou e está frio na fé. Segunda coisa que eu quero destacar aqui neste texto: você pode ser salvo, mas constantemente está em dúvida. Esse exemplo aqui, este tópico aqui, ele é muito comum. A dúvida que paira na mente de uma pessoa que aceitou a Cristo sinceramente, verdadeiramente o Senhor lhe apareceu através do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou, o Espírito Santo selou, garantiu a sua salvação eterna. Você estava indo para o abismo, Jesus Cristo te resgatou, se colocou na frente, e você de fato é crente no Senhor Jesus. Mas aí vem a dúvida: eu sou ou não sou? Ah, meus irmãos, como isso é duro muitas vezes na experiência de alguém. E dependendo da sua crença teológica, você, desculpe a palavra, você pira a sua mente, se você é ou se você não é um crente. Dizendo aqui, repetindo, a Igreja Batista acredita, pelo Novo Testamento, isso há controvérsia, de que a salvação nós não perdemos. E muita gente boa e boas denominações estão com a Igreja Batista. E a Igreja Batista não é a detentora da verdade. Ela tem o seu corpo doutrinário, ela tem as suas confissões de fé, como todas as denominações sérias possuem. E na declaração de fé, na posição doutrinária que a Igreja Batista segue, da Convenção Batista Brasileira, quando nós recebemos a salvação, o Senhor não risca, não escreve, não risca, não escreve novamente, não risca, não escreve novamente o nosso nome no livro da vida. Uma vez que Ele escreveu, ninguém pode lançar fora. Mas neste segundo momento, talvez alguém que de fato foi salvo, tenha a sua convicção, mas geralmente está em dúvida. E tentações colocam dúvidas, Satanás coloca dúvidas, pessoas podem colocar dúvidas, e você mesmo pode alimentar na sua mente esta dúvida. E às vezes é comum, nesta dúvida, a pessoa vai dormir salvo e acordar perdido. Você já vivenciou isso? Talvez aquelas pessoas que tenham nascido no lar cristão, que tenham vivido experiências assim, e naquela gangorra, não sabe, não tem a certeza, está na dúvida, e dorme salvo e amanhece perdido. Que dúvida cruel!
ou então vai dormir perdido e acorda salvo. Porque a dúvida paira. Mas eu gostaria de pensar com o irmão alguns textos a respeito desta situação, de alguém que porventura foi salvo, mas constantemente possui dúvidas. E o texto exatamente nos mostra isto, irmãos. O texto que nós estamos analisando fala exatamente desta mente que é dividida. Veja aqui o que diz Tiago capítulo 4, verso 8. Ele fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui nós encontramos este ânimo dobre. Ele fala sobre lavar e purificar, ele fala sobre santidade e separação, cuidado de Deus, mas ele vai falar da mente dividida, aquela mente que está sempre em dúvida a respeito da situação espiritual. Em algumas traduções, ânimo dobre, em algumas traduções, mente dividida, que vem da palavra do grego que significa de duas almas. A pessoa de ânimo dobre é aquela pessoa de duas almas, de psichos do grego, palavrinha difícil esta, palavra que caracteriza a pessoa cuja marca é a dúvida e a instabilidade, definida por um teólogo no seu comentário Vida Nova, significando duplicidade da pessoa, que toma a forma do mundo e que muitas vezes toma a forma de Deus. E nós encontramos aqui Tiago capítulo 4, verso 4, veja comigo, o verso 4 do mesmo capítulo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muitas vezes esta dúvida, ela advém, ela parte justamente porque a pessoa não conseguiu verdadeiramente se definir. Ela teve uma experiência com o Senhor, ela teve a sua convicção, mas o mundo é forte na experiência com ela. E muitas vezes ela não consegue se desvencilhar deste mundo. E ela precisa ser arrancada, não literalmente na fala, mas ela precisa de fato definir e entender que ela precisa tomar uma decisão. A inimizade do mundo, a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Neste caso nós encontramos aquelas pessoas que duvidam de Deus, aquelas pessoas que estão querendo fazer a vontade de Deus, mas não querem também se desvencilhar daquilo que fazem, não têm firmeza na vida cristã, possuem uma certa instabilidade espiritual, não necessariamente uma estabilidade emocional, até porque crentes que têm convicção da salvação possuem estabilidade emocional. Não misturem as coisas. Não estou falando de instabilidade emocional de uma pessoa que possui dúvidas com relação a negócios, com relação a decisões da vida cotidiana. Não, não é isto. O que o texto está nos mostrando é o ânimo dobre. É aquela pessoa instável do ponto de vista espiritual, que vai dormir salvo e amanhece perdido, ou vice-versa. Não tem a sua definição a respeito da sua situação. E a própria palavra poderia nos apresentar: não é quente nem frio, mas é morno. Não tem firmeza na vida cristã, não tem firmeza na palavra do Senhor. Pessoa que muda de opinião constantemente, que é influenciável e que é vulnerável a uma ação ou uma fala de um terceiro. E esta dúvida é muito comum. Veja lá em Mateus, abra aí a sua Bíblia em Mateus. O próprio Senhor Jesus foi colocado à prova. O próprio Satanás tentou Jesus a respeito de dúvidas. Capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao verso 10, a tentação de Jesus, que se resume em 3. A primeira delas no verso de número 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele coloca dúvida na mente do Salvador. Se tu és filho de Deus, se você é o que você está dizendo, se você é o que você está fazendo, se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães.
A segunda tentação, verso 6. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus amigos ordenará a teu respeito que te guardem. A terceira tentação, no verso de número 8, quando ele apresenta o mundo, mostra ali os reinos, a glória deles, e diz no verso 9: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui há uma discussão teológica nesta tentação, que é a seguinte: alguns entendem que Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus, e esta condição que ele coloca, ela não tem validade alguma. Ele está simplesmente confirmando: se você de fato é o Filho de Deus, e você faça isso. Há um entendimento aqui que de fato Satanás não duvidava da divindade e de que Jesus de fato era o Cristo. Mas também há um entendimento, e alguns vão entender, que ele sim estava pondo à prova a divindade, a filiação do Mestre, o seu ministério, a sua obra, o seu propósito e todo o aparato que ele estava organizando com os seus discípulos, caminho que se seguia nos capítulos que se seguiam, falando a respeito da chamada dos discípulos. Seja o que for, esta dúvida pode pairar na mente de muitas pessoas, procedentes do inimigo, que pode influenciar, que pode machucar, que pode estar na mente, que pode estar provocando algum tipo de opressão e não possessão, que pode oprimir uma determinada pessoa num determinado assunto que é extremamente importante, que é ele sentir a paz que excede todo o entendimento a partir da sua salvação em Cristo. Mas este ponto de número 2 ainda nos mostra esta pessoa que está dividida em dois caminhos, que é incerto, que oscila, que balança. Veja o capítulo 1 de Tiago, volte lá para Tiago. Olha que interessante o que o próprio Tiago nos mostra e traz luz neste sentido no texto. O capítulo 1 de Tiago, os versos de 5 a 8. Tiago capítulo 1, os versos de 5 a 8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Leiam comigo, irmãos, o verso 6. Porque quem duvida, leia em voz alta, por favor. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Leia comigo o verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Pode ser que algum crente seja salvo, mas que não consegue vencer esta dúvida, porque não definiu a partir da palavra, e entendeu e abrigou no coração esta certeza de salvação. E se você não tem isso, peça ao Senhor. Você vai perceber como a sua vida vai mudar. A maior bênção que um crente pode ter, que uma pessoa pode ter, não um crente, porque enquanto ele não é crente, ele não é salvo. A maior bênção que alguém pode receber do Senhor é a sua salvação, é ser resgatado do abismo e livre da condenação eterna. Ah, meus irmãos, não vou dizer que é bom, porque não é bom, mas como nos consola no funeral de uma pessoa crente, seja numa igreja, seja numa casa, seja num cemitério, seja em qualquer lugar, você poder cantar: que segurança sou de Jesus. Que conforto você poder saber que aquela pessoa partiu para estar com Cristo. Se você tem dúvida, peça ao Senhor, mas não peça duvidando, com ânimo inconstante, com ânimo dobre, com mente dividida, que ora pensa assim
e que ora pensa ao contrário, possuindo duplicidade de entendimento, quando na verdade a palavra nos atesta que nós podemos ter certeza da nossa salvação. Eu quero passar para os irmãos alguns textos. Eu gostaria que você anotasse esse texto, porque muitas pessoas confundem, muitas pessoas dizem que não podemos ter certeza, muitas pessoas atestam na percepção que possuem, e lhes falta um conhecimento da palavra, de que ninguém jamais, em algum momento, pode ter certeza de sua salvação. O primeiro texto que eu apresento ao irmão, por favor anote, ou você coloque aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, João 10, 28, 30. João 10, 28, 30. E é interessante que é sempre João, o apóstolo do amor, o discípulo amado, que mais fala sobre salvação. E é por isso que quando nós vamos conversar com alguém para evangelizar, quando nós vamos tratar de uma criança na fé, de um bebê na fé, nós iniciamos por João. Porque João é aquele que nos prepara e que nos traz esta certeza da palavra. Veja aqui João 10, 28, 30. Eu lhe dou-lhes o que, irmãos? Poderíamos parar aqui. Eu lhe dou a vida eterna. Jesus é quem dá a vida eterna, não é você que tem pelos seus méritos, pelo que você é, pelo que você faz, não. A salvação é dele, está com ele. A Bíblia inclusive trabalha essa questão dizendo-nos que a salvação é um presente, é uma dádiva, é a maior bênção e o maior milagre. O maior milagre não é a sua cura do câncer, o maior milagre não é você ter comprado aquele apartamento mega que valia milhões, não. O maior milagre é alguém que estava indo para o abismo e o Senhor Jesus se colocou ali naquele lugar e Ele te resgatou, Ele te redimiu. O maior milagre é a salvação, porque aquilo que era impossível aos homens, diz a Bíblia, que foi possível a Deus. Quem poderia se salvar? Ninguém, absolutamente ninguém. Mas o Senhor Jesus nos concede a salvação. E olha o que diz o texto, ele vai continuar dizendo: eu dou-lhes a vida eterna e o que? Nunca hão de perecer. Vocês jamais perecerão. E o que mais, irmãos, diz o texto? Ninguém as arrebatará de mim. Você passa dificuldade, você passa luta, você pode passar por alguns problemas, algumas dificuldades, você pode passar por um desânimo, você pode passar por uma instabilidade por um determinado momento, mas o temor do Senhor, a palavra do Senhor, a sua filiação ao Senhor, ela está ali presente com você. Você pode passar por uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas o momento, a partir das experiências, o Senhor vai confirmando. O Senhor confirma na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em todo o tempo. E o Senhor vai confirmando no seu coração, e você vai adquirindo maturidade e perseverança, e aquilo cresce no teu coração, e você vai percebendo que de fato o Senhor transformou a sua vida, e pelos frutos os conhecereis. Eu dou a vida eterna. Mas o verso não acaba aí, meus irmãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai mais deu, é maior do que todos. E o que mais diz o texto bíblico? Você pode ler comigo? Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Ninguém. As pessoas podem tentar, podem te perseguir, podem difamar, podem criar dificuldades, podem criar obstáculos. O mundo poderá crescer ao seu redor com tantas possibilidades e tentações, mas o Senhor nos livra. Veja comigo aqui, meu irmão, 1 João 5,11. 1 João 5,11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O testemunho é este, a palavra é esta, a verdade é esta, o que se diz é isto: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, em Cristo Jesus. Não está na igreja, ainda que a igreja seja proclamadora do Evangelho.
ela não está nas pessoas, ainda que as pessoas sejam proclamadores do Evangelho. Não está numa denominação A ou B. Nenhuma denominação detém o poder da salvação. Nenhum líder pode dizer: você ou você, vem cá, vocês são salvos, vocês são bodes, vocês são ovelhas. Quando se falou do trigo e do joio, Jesus falou assim: deixa todo mundo crescer, não arranca, porque o Pai fará separação no final de todas as coisas. Quero passar um outro texto para os irmãos. 1 João 5,13, mesmo texto, mais à frente aí depois de 1 João 5,11, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais o que, irmãos? Que tendes a vida eterna. A palavra pode te dar certeza que você pode ter a vida eterna, que você pode ter a certeza, a palavra te dá base para isso, sim. Tem mais um texto aqui, João 3,36, João 3,36, eu poderia trazer inúmeros outros textos. João 3,36, aquele que crê no Filho, aquele que tem o Filho, pode ler comigo, meu irmão? Tem a vida eterna. Então, qual é a condição para se ter a vida eterna? É ser membro de uma igreja? É entregar um dinheiro, um bem físico? Qual é a qualificação? O que nos habilita? É Cristo. Temos a vida eterna por obra dele, por sacrifício dele, porque ele é o Redentor, porque ele é o Salvador, porque ele se colocou no caminho quando nós estávamos indo para o abismo, e o abismo é a perdição eterna, e ele nos resgatou. Os irmãos sabem muito bem o que significa a palavra arrependimento. A palavra arrependimento significa exatamente isto: a pessoa que está andando por um caminho, de repente ela dá uma meia volta e ela vai para o caminho certo. Isto é conversão, arrependimento. Mas eu quero concluir, irmãos, que talvez seja a pior das hipóteses. Você pode ter dado profissão de fé, você pode ter sido membro de uma igreja, mas você nunca teve de fato uma experiência com Cristo. Notem que aqui é diferente do primeiro caso. O primeiro caso que nós apresentamos, conforme os irmãos ouviram, você pode ter sido salvo, mas se afastou, esfriou. No segundo caso, você pode ter sido salvo, mas você anda em dúvida. E eu apresentei alguns textos que mostram que você pode ter a certeza da salvação confiado na palavra e não nos seus sentimentos. E não no que você pensa a respeito disso, mas o que Deus pensa a respeito do que Ele fez, e a palavra é dEle, e a promessa é dEle, então você confia na promessa que Ele fez. Mas em último lugar, que talvez seja a pior delas, como eu disse, você pode ter dado profissão de fé numa igreja, ter sido membro de uma igreja, mas nunca teve uma experiência de salvação com Cristo. Alguém disse que você era salvo, alguém colocou na sua cabeça, você era salvo em Cristo. E talvez você tenha sido enganado. Talvez alguém tenha obrigado você a tomar uma decisão. Se não for para a igreja e não aceitar Jesus, você vai levar uma coça. Tem aquela experiência, tem até aquela experiência de um pregador que foi fazer uma conferência na igreja. E o pastor da igreja tinha 4 filhos homens. E ele chegou em casa e falou para os filhos: olha, tem um pregador de fora, conferência evangelística. Se ninguém da igreja aceitar Jesus, façam um favor, os 4 vão levantar as mãos aceitando Jesus, para que o pregador não fique sem graça. E o pregador fez o apelo, ninguém se converteu. E o pastor então perguntou: quem quer aceitar Jesus? Ninguém aceitou Jesus, ninguém levantava a mão. E os meninos, com medo de levar uma coça em casa, do pai que era o pastor da igreja, eles olharam um para a cara do outro e falaram assim: vamos lá levantar a mão, porque senão a gente vai apanhar em casa. E eles levantaram a mão, os 4 foram aceitar Jesus. E quando o pregador de fora, que não conhecia, chegou para eles: que bênção, que maravilha, vocês são de onde? Não, pastor, o senhor não está entendendo. Nós só levantamos a mão para o senhor não ficar sem graça. Nós somos os filhos do pastor. Ele nos obrigou a levantar a mão, senão a gente levaria uma coça em casa.
Nós estamos aqui simplesmente representando. Nós não acreditamos em nada disso. Talvez alguém tenha te obrigado, dizendo que alguma coisa você se magoou e você não acalentou no teu coração. Isso não foi suficiente para que você tomasse uma decisão ao lado de Cristo. Quantas pessoas, irmãos, estão nas igrejas, não nesta igreja especificamente, quantas pessoas que precisam se encontrar com o Senhor Jesus? Talvez alguém possa dizer: eu não era maduro o suficiente quando eu decidi, eu não sabia o que eu estava fazendo. Alguém disse: levanta a sua mão. Os irmãos sabem perfeitamente que no passado, em alguns casos, em alguns apelos, alguns pastores faziam o seguinte: pega na mão dele e leva ele lá na frente. Quem lembra disso? Pega na mão dele, vá com ele, diz que você vai com ele. Você quer que eu vá com você? Não estou entendendo nada. Quantas pessoas talvez tenham sido enganadas, quantas pessoas talvez tenham sido obrigadas e forçadas, e simplesmente para passar aquele momento de apelação, tomaram uma decisão que não estava no coração, e talvez tenham saído da igreja mais perdidas do que entraram. Talvez você diga: eu era muito novo, eu não entendia, eu não estava maduro o suficiente, eu não compreendi, nunca ninguém me discipulou, nunca ninguém levou numa classe para entender o que era o plano da salvação, eu nunca entendi esse negócio de igreja, dinheiro menos ainda, morrer para si mesmo, o que isso significa? Tomar a tua cruz, como assim? Quantos conceitos bíblicos que estão distantes da vida de muitas pessoas, porque muitas vezes falta o discipulado, o beabá, o ABC doutrinário. Alguém aqui tem esse livro? Você lembra desse livro, o ABC doutrinário? Quantos de nós precisamos talvez voltar a esse tempo do ABC doutrinário, de começar novamente para entender e tomar uma decisão? Por isso, irmãos, que nenhuma conversão deve ser de caráter obrigatório para ninguém. Ninguém deve se sentir coagido para tomar uma decisão. Talvez você também diga: eu estava emocionado, foi um culto maravilhoso, aquela música me tocou, e eu chorava. Mas isso também não quer dizer que você tenha encontrado o Senhor Jesus, porque talvez tenha sido um momento de uma emoção forte, que quando você saiu da igreja, você nunca mais sentiu o desejo de voltar e de pisar naquela comunidade de fé, e nunca sequer fez uma oração ao Senhor se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados. Mas também você pode ter pensado que ser batizado era suficiente para ser salvo, que também é um equívoco, que batismo não salva, que batismo garantirá a salvação. Em nossa profissão de fé, quando nós conversamos com alguém, aqui em Brasília eu nunca vivi isso, mas eu já perguntei em ministérios anteriores: por que você quer ser batizado? E a pessoa responde: porque eu quero ser salvo. Ah, meus irmãos, que resposta é essa aqui, a gente... Por que você quer ser batizado? Porque eu quero ser salvo. Aí você fica: não é isso. Aí alguém diz assim: não, mas ele sabe. Não sei se sabe. Será que sabe? Não, ele sabe, ele decorou as perguntas, as respostas. Mas será que ele tem esta convicção? O batismo não salva. E aqui, irmãos, eu quero concluir. Capítulo 4 de Tiago, quando ele vai nos mostrar. Capítulo 4 de Tiago vai nos mostrar: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre ou inconstante, limpai o coração. Verso 9 e 10. Leiam comigo, irmãos, por favor. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Rapidamente, para concluir, nosso tempo já se esgotou. O que você precisa saber para resolver o problema das suas dúvidas e ter certeza de que de fato Deus o salvou? Em primeiro lugar, Deus o ama, e Ele deseja e Ele quer a sua salvação. Deus o ama. Ah, mas eu fumo muito. Ah, mas eu sou um pecador terrível. Não importa, Deus o ama e Ele quer salvá-lo. Ah, mas a minha vida é uma vida completamente irreligiosa. Eu não tenho nada de vocação para ser religioso. Não importa, Deus o ama. Segundo lugar, o próprio Deus coloca em seu coração o desejo de ir até Ele. João 6,44 nos fala sobre isso. Deus coloca em nosso coração, Ele nos atrai, Ele nos chama, porque o desejo dEle é que nós sejamos reconciliados. Deus não deseja que caiamos no abismo, mas que sejamos resgatados. Esta é a ação de Deus para a humanidade, para todo aquele que crê, incluindo eu, incluindo você. Independente da sua condição financeira, independente da sua cor, do estado onde você nasceu, da sua nacionalidade. Jesus recebe os que vêm a Ele, já acabamos de ler aqui João 6. E você deve receber a salvação como um presente de Deus, Romanos capítulo 6, versos 23. Deus o ama, o Senhor Jesus coloca no seu coração através do Espírito Santo. O Senhor Jesus deseja que você venha a Ele. E você precisa receber a salvação como um presente. Você não merece, mas Ele ama, e Ele concede, e Ele dá. As dúvidas podem existir, elas são importantes porque elas podem construir a nossa fé. As dúvidas podem nos ajudar a crescer no nosso relacionamento com Deus, desde que estejamos nele, andando com Ele, porque poderemos topar com Satanás na primeira esquina. As dúvidas podem revelar que a nossa mente está à procura de algo melhor, duradouro, eterno, perene, que nos traga paz para sempre. Por isso vale a pena lutar, perseverar, vale a pena buscar ao Senhor nas noites, nas madrugadas. Por isso que vale a pena nos retirar, estarmos com o Senhor, para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele confirme a nossa salvação, para que Ele confirme a nossa condição espiritual. E caso você não tenha esta certeza da sua salvação, Ele pode conceder. E caso você não seja salvo, Ele pode te salvar. As dúvidas podem nos fazer depender mais do Senhor, e por isso nós precisamos vencê-las, pois sua permanência em nossa mente poderá ser uma tormenta, o que não é o desejo do Senhor. Por isso, esse texto aqui que nós concluímos: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Feche os seus olhos agora, você com Deus nesse momento. Eu apresentei aqui 3 casos. O primeiro deles, você pode ser salvo, mas você se afastou. O segundo caso, você pode ser salvo, mas você possui dúvidas. E eu apresentei aqui alguns textos que nos mostram que nós podemos ser salvos e que nós podemos também ter certeza da nossa salvação. Mas eu apresentei também um terceiro item, que você de fato pode não ter tido uma experiência com Deus. E é por isso que nesse texto, nesta palavra de hoje, o Senhor nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Alguém aqui nesta noite gostaria de se achegar a Deus? Alguém aqui nesta noite, alguém que nos acompanha pela internet, que se enquadrou em algum desses pontos, em algum desses itens? Talvez você que esteja afastado da igreja e Deus falou ao seu coração. Talvez seja hoje o dia de você voltar ao Senhor. Talvez você tenha ou esteja vivendo algumas dúvidas
Ou talvez você, de fato, nunca pôde ter uma experiência verdadeira de salvação em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você atendesse a este meu convite, se de fato você se enquadra em alguns desses 3 pontos. Eu não quero aqui dizer se você está em dúvida, se você não é, se você é. Deus conhece o seu coração, mas eu gostaria de lhe dar uma oportunidade de você vencer alguns desses itens que aqui foram apresentados. Se você está afastado da igreja e quer voltar, se você vive dúvidas, ou se você nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria de convidá-lo também a que você viesse aqui para que nós juntos pudéssemos orar ao Senhor. Nós temos alguém aqui que se enquadra e gostaria de tomar uma decisão. Eu queria estar com você aqui agora, neste momento, orando com você. Se você que vem lutando, tentando voltar para os caminhos do Senhor, tentando retornar para a igreja, tentando, se esforçando, mas o mundo tem sido forte, o mundo tem calado e tem aplacado a sua fé, mas talvez você esteja vivendo alguma dúvida, talvez você esteja caminhando e esta dúvida está persistindo na sua mente e você não consegue, e talvez você de fato nesta noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor. Eu gostaria que você viesse aqui à frente em alguma dessas situações, para que juntos nós pudéssemos orar ao Senhor. Alguém aqui nesta noite? Alguém aqui nesta noite que esteja enfrentando as suas dúvidas, coloque na presença do Senhor, entregue ao Senhor. Você que queira voltar para os caminhos do Senhor, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, nós temos alguém aqui nesta noite. Levante a sua mão, levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe esta vida. Temos mais alguém que gostaria de refletir sobre esses temas e sair daqui com a sua convicção de que o Senhor deseja a sua salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar. Vamos refletir sobre isso. Você que nos acompanha pela internet, você também pode fazer uma decisão. E se você aqui está, gostaria de conversar com alguns dos pastores, gostaria de ser levado a um discipulado. Se você aqui está, que gostaria de entender mais da palavra do Senhor, procure um dos pastores, procure um dos diáconos, procure o crescimento cristão. Nós temos muitas possibilidades de ajudá-lo a vencer as suas dúvidas, a vencer as suas crises e a iniciar com você uma trajetória na presença do Senhor. Cantemos.